Olá, amigos, bom dia a todos. Eu sou a Paula, sou tarefeira aqui do Centro Espírita Irmã Rosa. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que já acompanham os nossos estudos e também aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez. Aos sábados estudamos o Livro dos Espíritos e hoje quem vai conversar com a gente é a Luzia Matias, do Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro, que vai falar para a gente sobre o tema Por que só a caridade salva? Passando pelas questões 886 a 906 do Livro dos Espíritos. Antes de passar a palavra para nossa amiga Luzia, nós vamos fazer a leitura de uma página para nossa harmonização e a nossa prece inicial. A página é do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Diz assim: mantenha elevado seu otimismo na vida. Quem possui o coração cheio de amor, nada teme. Arrasta todos os vendavais da vida com um sorriso nos lábios. Procure amar a todos e a tudo, mesmo aqueles que o fazem sofrer. E você se estará tornando perfeito como o Pai Celestial, que dá a todos, sem distinção, bons e maus, justos e injustos, as mesmas oportunidades de salvação. Vamos orar, amigos. Senhor Jesus, que neste momento em que nos reunimos em Teu nome, possamos encontrar a paz necessária para nos dedicarmos ao estudo de hoje. Que possamos abrir nossas mentes e corações para os Teus ensinamentos e para as reflexões que nossa companheira preparou para esta manhã. E assim, com o amparo da espiritualidade amiga da Casa da Irmã Rosa, possamos estar receptivos ao estudo de hoje, incorporando os novos aprendizados em nossas vidas. Agradecemos, Jesus, por mais esta oportunidade e pedimos que nossa amiga Luzia seja especialmente envolvida por essas vibrações amorosas e intuída para que a sua exposição de hoje e suas reflexões nos confortem, nos tragam bom ânimo. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Vamos então receber a nossa amiga Luzia Matias. Luzia, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente nessa manhã. Eu que agradeço a oportunidade de conhecer novas amigas. Sempre muito bom. Palavra é sua, Luzia. Bom, as perguntas e as respostas dadas pelos espíritos, a gente recomenda, né, que sejam sempre lidas antes e depois de um estudo qualquer, para que a gente possa tirar o nosso entendimento, descobrir as nossas dúvidas, ir atrás das nossas dúvidas, porque certamente na codificação nós encontramos questões que às vezes causam algum estranhamento, mas que na obra espírita como um todo, o André Luiz, Leon Denis, a gente vai conseguindo expandir, Joana de Ângeles. Então, assim, claro que nesse tempo não dá para a gente ir pergunta por pergunta, abrindo esses comentários. Então, do conteúdo, eu escolhi fazer uma possibilidade de entendimento daquilo que vem sendo dito à humanidade, de acordo com a sua evolução intelectual e moral, como a gente faz com as crianças, né? Então, o mesmo ensinamento, por exemplo, sobre o universo, é dado de uma certa forma para a criança, de uma outra forma para um estudante do ensino médio, de uma outra forma para um estudante de astrofísica, e por aí vai, né? Então, a humanidade sempre vem recebendo ensinamentos de acordo com a sua evolução sobre a lei de Deus, que é a lei de amor. Lei de amor. Então, pegando, por exemplo, dos 10 mandamentos, o ensinamento vem de uma forma
bastante objetiva. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Não tem outra explicação que não seja não faça isso porque Deus falou para não fazer. Né? Ponto. Essa forma de situar o ser humano dentro do cumprimento da lei é de acordo com aquele momento, né? Depois a gente pode pegar Jesus, né, que já trouxe a ideia de amor propriamente dito e nos falou sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, reunindo aí toda a lei e os profetas, os 10 mandamentos e mais todos os desdobramentos que os ditos profetas, né, os condutores do povo hebreu, colocaram para eles como recomendações de salvação. E Jesus falou para os apóstolos, né, que não podia fazer as coisas de uma forma mais profunda, porque não entenderiam, e isso ficava a cargo do Consolador prometido. Então, Jesus não só resumiu a lei e os profetas, como contou as parábolas, historinhas, né, para a gente, olha só, quem é que amou, quem foi o próximo do homem que foi assaltado e largado na estrada? Foi o samaritano, porque ele agiu de acordo com a lei de amor. Então, assim, Jesus nos contou, nos explicou, resumiu, mas deixou implícito que muita coisa só seria entendida melhor mais tarde. Mas, por enquanto, vai fazendo isso, porque se você fizer isso, você vai evoluir espiritualmente e vai ter acesso às informações que ainda não tem nesse momento pela própria evolução espiritual. Vem o Consolador prometido e coloca como lema, né, do Espiritismo: fora da caridade não há salvação, que é um avanço. Por que é um avanço? É um avanço porque nos liberta de filiações. Então, eu serei salvo se eu pertencer à igreja tal. Eu serei salvo se eu fizer esse jejum, essa prática, se eu seguir esse dogma. E quando Kardec, inspirado naturalmente pelos espíritos, coloca fora da caridade não há salvação, ele nos liberta dessa questão dogmática. Mas isso não quer dizer que, pronto, já está resolvido o problema, né? Porque se bastasse isso, nós já estaríamos, né, plenamente salvos, caridosos, nossos problemas já teriam se acabado, né? E não é isso, ainda temos uma longa estrada de evolução, sendo que se a gente seguir essa proposta, entender melhor essa proposta, a nossa estrada vai ser uma ascendência gratificante, de beleza, prazerosa e, obviamente, mais rápida, né? Sim. Vamos entender, dentro do nosso tempo, né, quais foram os passos adiante que foram dados nessa questão da fora da caridade não há salvação. A lei de Deus, até onde a gente pode compreender, não é uma lei que está escrita num código, né? Não há juízes que não a nossa consciência. Não há fiscais, não tem ninguém andando atrás da gente com uma prancheta e anotando, né, onde a gente foi caridoso, onde a gente não foi. Né? A lei é de amor. Isso eu recomendo que vocês leiam, dada por Vicente de Paulo, tá? Dentro aí do nosso pacote de perguntas e respostas. Eu corri tanto que eu fiquei ofegante, mas já vai melhorar. Fora da caridade não há salvação. Francisco de Paula já dá essa introdução, Vicente de Paula, já dá essa introdução que eu acho bem, bem relevante. O universo é regido pela lei de amor.
Então, como é que é essa lei de amor, né? Nós, para estarmos aqui nesse momento, é preciso todo um trabalho, né? Da geração, da gestação, da amamentação, da educação, da manutenção do corpo, da alimentação, da respiração, do ar, do sol, da água, dos ensinamentos, né? Nós podemos, por exemplo, estar lendo um livro, é preciso que a gente tenha sido alfabetizado. Então, alguém nos alfabetizou, alguém nos apresentou a doutrina espírita. Então, nós estamos num pontinho lá da nossa evolução em que nós fomos levados, nós fomos puxados, nós fomos empurrados para frente, para cima, puxados por alguém ou construções ou situações totalmente fora da nossa capacidade de compreensão, né? Aos poucos, o ser humano vai entendendo como funciona o universo, o cosmos, seu corpo, mas tudo isso já funciona, né? Muito antes da gente ter a mínima noção de como isso acontece. Então, nós somos puxados para cima. E nos compete o quê? Né? Se nós somos puxados para cima, nos compete puxar quem vem de baixo. Então, Vicente de Paula fala desse fluxo de amor, né? Que Leon Denis estuda na lei circular. A evolução não é em linha reta, obviamente, né? A evolução não é uma escada, a evolução é uma espiral ascendente. E nessa espiral, a gente está num ponto qualquer em que alguém nos puxa para cima e, pelo outro lado, a gente está sendo convidado a puxar quem vem atrás. Então, é assim que a gente evolui dentro da lei de amor. Então, caridade, como está muito bem explicado pelos espíritos nas perguntas, não é apenas dar esmola, não é apenas contribuir para campanhas, ela tem uma tríade, né? Kardec é o nome de Hippolyte Léon Denisard, Rivaio numa reencarnação celta, né? E os celtas transmitiam as suas doutrinas por tríades, né? A benevolência, indulgência e perdão. Benevolência é essa disposição a ajudar, a socorrer, né? No nossos trechinhos, nas nossas perguntas estão: caridade é benevolência, indulgência e perdão. A benevolência é a boa vontade, a minha boa vontade de socorrer quem está em fome, socorrer quem está na rua, socorrer quem está com dor, socorrer quem está no luto, socorrer quem está numa situação difícil, né? A benevolência é essa caridade mais explícita, né? É uma vontade do bem. A indulgência é um trabalho no qual a gente ainda está no beabá, né? Que é eliminar, assim, expurgar da nossa alma essa coisa do julgamento, que Jesus também falou, né? Não julgueis para não seres julgados. E conta também a parábola daquele senhor que perdoou a dívida do seu servo, o soltou, e ele saiu na rua e foi chamar os guardas para prender o outro que não tinha pago a ele uma dívida muito menor. Então, a gente precisa erradicar da nossa alma esse julgamento que é fruto daquilo que a gente precisa salvar. Então, assim, o que a gente tem entendido dos ensinamentos da religião sobre salvação é que a gente precisa se salvar de alguém. A gente precisa se salvar do demônio. A gente precisa se salvar dos obsessores. A gente precisa se salvar de alguma coisa de fora que nos ameaça. E o inimigo está dentro. Né? O inimigo está dentro. Então, a caridade é o antígeno, é o remédio,
é aquilo que vai, é o anticorpo, melhor dizendo, a caridade é o anticorpo, é a vacina, é o soro salvador contra o orgulho e o egoísmo. É do orgulho e do egoísmo que a gente precisa se salvar. Porque quanto mais orgulho e egoísmo, mais sofrimento. Entenderam? Quanto mais orgulho e egoísmo, maior o inferno. Né? E quanto mais amor, quanto mais benevolência, quanto mais indulgência, mais bem-estar, mais paz interior, mais serenidade, mais felicidade, mais céu, mais paraíso, que é uma situação de consciência, não é um lugar. Então, a doutrina espírita também veio nos trazer essa revelação, né? Nós não vamos para o paraíso, embora muitas pessoas ainda coloquem a colônia Nosso Lar como sendo o paraíso, embora as situações ali descritas por André Luiz mostrem claramente que não é um lugar onde as pessoas ficam à toa tocando harpa e andando para lá e para cá. Né? É um lugar de trabalho, de socorro, de trabalho íntimo, de autoconhecimento, que é infinito, que não acaba nunca. Né? Então, fora da caridade, quer dizer, sem benevolência para com o outro, eu permaneço com meu coração endurecido. Eu não quebro essa pedra chamada egoísmo, que é a causa de todos esses absurdos que nós ainda permitimos, assistimos e convivemos, de desigualdades, de sofrimento imposto às pessoas, de exploração dos bens da terra. É disso que a gente precisa se salvar. Então, a benevolência é o fazer o bem a nós mesmos, fazer o bem ao próximo, fazer o bem à humanidade, fazer o bem à saúde, fazer o bem da forma mais pródiga e abundante possível. Essa tem que ser uma preocupação constante. Né? E a indulgência é o antídoto para o orgulho, que, segundo os espíritos, é a outra chaga da humanidade. Como alguém vai ser salvo? Como alguém vai ter bem-estar? Como alguém vai estar num lugar de paz, equilíbrio, serenidade, sem a indulgência? Julgando, criticando, colando rótulos, chamando os nossos irmãos em humanidade por títulos absolutamente inaceitáveis, esquecidos de que eles são centelhas divinas como nós, que Deus está neles e eles estão em Deus. Então, como foi lido aí na mensagem de abertura do Pastorino, né? Um salvamento racional de acordo com o grau de evolução que a gente adquiriu. Que a gente não precisa estar seguindo normas, não precisa estar seguindo leis escritas, não precisa estar fazendo atos exteriores. A gente precisa fazer uma transformação interna e é assim que funciona. Também está aí no bojo das nossas perguntas, né? Se quando nós não agimos de acordo com a lei, nós nos sentimos mal, nós nos sentimos incomodados, nós nos sentimos angustiados e aflitos, quando nós agimos no fluxo da lei, nós sentimos paz, nós sentimos harmonia, nós sentimos bem-estar. Então, vamos guardar isso? Fora da caridade não há salvação. A salvação não é do inferno. A salvação não é do demônio. A salvação não é de nenhuma coisa exterior. A salvação é de nós mesmos. Do egoísmo e do orgulho que está em nós. Mergulhados, aprofundados, envolvidos nesse egoísmo e nesse orgulho, não tem como você ter isso que a gente chama de felicidade, que, na verdade,
É um bem-estar que você sente no momento mesmo em que você age de acordo com a lei de amor. Então, nós vamos, por exemplo, estamos sendo agora puxados para cima pelas respostas que os espíritos deram a Kardec. Nós estamos sendo puxados para cima por irmãos mais velhos, como Jesus, como Leon Denis, como Joana de Ângeles, agora com a sua série psicológica, como André Luiz. Nós estamos sendo puxados para cima, para um nível de compreensão mais alto. E aí cabe o quê? A gente pegar o livro dos Espíritos e ficar dando na cabeça dos outros, você tem que aceitar isso. Não, é manifestando aquilo que o que a gente estudou, aprendeu, refletiu, operou de mudança em nós. Então, qualquer um que recebe um ato de benevolência, qualquer um que receba um ato de indulgência, em algum momento ele será tocado. Pode não ser na hora, né? Porque o nosso tempo de absorção, de compreensão, de absorção, que eu digo no sentido de trazer para a consciência e para o comportamento, de cada um, é variável, né? E o perdão? E o perdão? Eu recomendo, porque eu faço isso e realmente é muito impactante, né? Eu recomendo um trabalho de memória, para a gente resgatar aqueles momentos, alguns momentos da nossa vida em que a gente tenha sido perdoado. Como a gente é muito mais fixado na mágoa do que no perdão, às vezes é difícil lembrar. A gente lembra de quem nos magoou em 1900 e não sei quanto. Mas nós temos sido perdoados, sim, infinitas vezes. E eu acho que essa lembrança nos dá a dimensão do bem que você faz, que você entrega, que você propicia para alguém que errou e que, tendo pedido ou não perdão, recebeu esse perdão. Uma historinha assim bem boba, mas para dar uma ideia, né? Eu estava nova de carteira e eu me distraí ali no trânsito e dei uma encostada no carro da frente, né? Eu queria desaparecer, eu fiquei esperando o motorista do carro da frente sair do carro querendo comer meu fígado, né? De ser desmostada, de ser criticada em público, né? Porque logo junta um monte de gente para olhar, para ver. E a pessoa saiu do carro, veio até a minha janela, olhou para mim, viu que eu era muito jovem e disse assim: você é jovem de carteira, né? Nova de carteira, né? É assim mesmo, pode ir. Gente, né? Pela minha idade atual, dá para você ver que isso tem muito tempo, muito tempo. Mas eu não esqueci a sensação. A sensação assim, uma das coisas mais doces, uma das coisas mais transformadoras que pode acontecer quando você é perdoado. Recebe a caridade do perdão, recebe a oportunidade de uma segunda chance, recebe uma compreensão de alguém mais experiente, mais sábio. Mas a gente recebe, desfruta. Recebeu o quê? Recebeu um bem de um valor inestimável para fazer o quê com esse bem? Olha a espiral, né? Passar para alguém, doar para alguém, tendo esse perdão sido solicitado ou não. Então, nós estamos aí envolvidos um grande fluxo de acontecimentos familiares, sociais, globais, e vamos acumulando mágoas, ressentimentos. Esse é o pior lugar para o espírito estar, o lugar da mágoa, da culpa, e são lugares de pensamento. A gente pode dizer que é um inferno estar nesse lugar, mas o inferno não é um lugar onde existem instrumentos de tortura
para aquele que errou e não se arrependeu, porque o arrependimento só vem quando a gente vence o próprio orgulho. O orgulho impede que a gente se arrependa. O orgulho faz com que a gente fique se justificando. O orgulho faz com que a gente fique responsabilizando outras pessoas pelos nossos erros. Só quando a gente vence, supera o próprio orgulho, é que vem o arrependimento. E sem o arrependimento, não adianta eu atrair para mim todas as dores do universo para me autopunir, que não vai resolver nada. O arrependimento só é que propicia o campo vibratório de amor necessário, fundamental à reparação, que é a última etapa da solução de alguma atitude, escolha que a gente tenha feito contrária à lei de amor. Então, a consciência do erro, o arrependimento e a reparação são momentos, às vezes, muito distanciados entre si, né? Então, oferecer o perdão para alguém é mostrar para ela, é demonstrar para ela, é deixar uma semente de amor plantada naquele coração que renderá frutos em algum momento, em algum lugar. Agora, se me deixo dominar pela mágoa, se não dou ao outro o perdão que gostaria de receber, se não faço a caridade da indulgência, que não é ser permissivo, não é permitir que o outro cometa toda sorte de abusos, não, é entender, é compreender e até agir de forma educativa, né? O nosso texto também tem aí perguntas sobre a maternidade, que é um lugar onde a gente costuma ter muitos problemas na questão da educação, não é? Na questão do pôr limites, que é um gesto de muito amor, de muita renúncia, porque todo mundo quer agradar o outro para ser amado. Então, por amor, renunciar ao agradar para que aquela pessoa seja educada ainda é um desafio. Então, hoje, né, com os conhecimentos que a gente já tem, né, dos desdobramentos que se seguiram à codificação, com o convite a um estudo da psique humana que a gente tem com Joana de Ângeles, tudo isso nos faz entender melhor o que quer dizer fora da caridade não há salvação. Porque fora da caridade, em que lugar você está? Fora da caridade, qual é o seu ambiente íntimo, o seu ambiente interno? Se não existe benevolência, você está no lugar do total egoísmo. Você está no lugar de só olhar para as suas necessidades, de só querer ver as suas necessidades atendidas. Hoje se fala muito em bolha, né? As pessoas vivem em bolha. É um condomínio, lá é uma bolha onde não tem problema nenhum, onde todo mundo tem uma boa situação financeira, né? Tem segurança, as crianças andam, brincam na rua de bicicleta, mas não é porque a humanidade melhorou, é porque ali tem uma bolha aonde os problemas são mantidos afastados. Tem pessoas que criam essas bolhas para si mesmas, né? Evitando tomar conhecimento, participar, saber como pode ser mais ativo nas campanhas sociais da sua casa espírita, nas coisas que estão que estão convidando o ser humano a ser mais conectado, mais participativo, não só conectado de forma mecânica, mas conectado de forma mental e emocional. Então, assim, como que uma pessoa nessa bolha, onde só o seu bem-estar e as suas necessidades interessam e são observadas, vai
se sentir bem? Como vai ser salva? Quer dizer, como vai estar num estado de bem-aventurança, como Jesus falou? Como vai estar no reino, né? Uma figura que Jesus usou. O reino dos céus não é um feudo, né? Não é um castelo onde Deus está lá sentado num trono. Não, o reino dos céus é um estado de espírito, é um estado de alma que você experimenta em pequenas doses, em doses homeopáticas, que justamente te provocam a vontade de experimentar mais daquilo, porque é um bem-estar é, maravilhoso, totalmente diferente de que qualquer outra distração, prazer material possa nos oferecer, e essa vontade de estar mais nesse lugar motiva o espírito à prática da benevolência e à autossalvação do orgulho e do egoísmo. A indulgência é uma libertação. A energia que nós consumimos, a perturbação que a gente instala na nossa psique por ficar julgando, criticando, comentando sobre os erros dos outros, fazendo discursos de ódio, de rejeição, são lugares infernais de espírito, de alma, de conforto e desconforto emocional, psicológico e espiritual. Isso tudo sem falar, né, que nós pensamos e agimos em rede. Então, nosso nome é Legião, que nem aquele espírito respondeu para Jesus, e estamos aí recebendo inputs, mensagens, de acordo no padrão vibratório no qual nós estamos. Então, se o meu padrão vibratório, se o meu padrão de ideias é harmonizado com os níveis superiores da evolução, será com esses que eu estarei sintonizado, e a minha vontade do bem, a minha vontade de caridade, a minha vontade de ascender será potencializada. Agora, se eu sintonizo com os que criticam, os que praticam discursos de ódio, os que excluem, as minhas falas interiores de mágoas e ressentimentos, se eu sintonizo com isso, será nisso que eu serei potencializado e certamente viverei num estado muito propício a desenvolver doenças emocionais que, pela psicossomática, podem vir a se manifestar como doenças físicas também. Então, a gente está com quanto tempo, amiga? Dá uma colinha? Ainda temos um tempinho, ainda tem mais 5 minutinhos para você fazer suas considerações finais. Tá. Então, assim, tá todo mundo muito silencioso. Se alguém quiser comentar ou perguntar alguma coisa, a gente pode usar esses 5 minutinhos para essa comunicação, mas aproveitando essa oportunidade, como Kardec nos propôs também, é preciso ampliar essa asa do conhecimento. Essa asa do conhecimento, a gente hoje tem ferramentas incríveis, né? Para estar, por exemplo, acompanhando pesquisas de cientistas que tentam entender, mapear até no cérebro, né, áreas que são ativadas quando você pratica gratidão. Gratidão é um ato, é um estado emocional que demanda benevolência, indulgência e perdão. Porque se eu só for grato a quem só me fez o bem, a quem não errou nada comigo, para quem que eu vou agradecer? Então, agradecer a mãe, agradecer o pai que cometeram erros, mas, no mínimo, propiciaram a existência física, né? Então, o cérebro ocupado da gratidão não consegue experimentar infelicidade ao mesmo tempo. Isso é paraíso ou não, né? Isso é uma ideia atualizada de paraíso, ou praticar a gratidão
ao mergulharmos no sentimento da gratidão, ao nos expandirmos na gratidão, não conseguimos estar infelizes naquele momento. Isso é salvação. Salvação de quê? De nós mesmos, né? Salvação da nossa rebeldia, salvação da nossa reclamação constante, salvação do nosso egoísmo, do nosso orgulho, salvação das imperfeições que nos cabem superar, sublimar para nos emanciparmos. Então, essa asa do conhecimento hoje está muito facilitada, fazemos nossas pesquisas aí com muita rapidez sobre a ciência, estudando espiritualidade, gratidão, o fazer o bem faz bem, os efeitos da prece, tudo isso a gente acessa com muita facilidade, lendo outros autores, né, que vêm a desenvolver pela filosofia, como Leon Denis, por exemplo, pela psicologia, como Joana de Ângeles, pela reportagem, como André Luiz, expandir a nossa mente nessa área do conhecimento. E na área da virtude, é a prática, é a experimentação, é o dia a dia, é eu me observar que quanto menos eu me fecho, quanto mais eu me abro a olhar em volta, a atender da maneira que eu posso, quanto mais eu abandono o julgamento, quanto mais eu me esforço por compreender, desenvolver empatia, altruísmo, né? São os dois nomes hoje em dia mais em voga. Hein? Desenvolver empatia, altruísmo, quer dizer o quê? Ser indulgente, ser compreensivo, ser empático com o momento do outro, com a situação do outro. Isso é vencer o orgulho e o egoísmo. Isso é se salvar de si mesmo. E o perdão, o exercício do perdão, que é um ato de caridade sublime, é um ato de caridade que dá um golpe mortal no orgulho e no egoísmo. E se dá um golpe mortal no orgulho e no egoísmo, diminui ou acaba com aquele sofrimento. Isso é salvação, como a gente pode entender nos dias de hoje, né, com a expansão do entendimento que a gente tem. Então, assim, a doutrina espírita nos convida ao estudo e à prática, e quanto mais a gente se permite esse estudo e essa prática, mais a gente vai entendendo o que Jesus veio dizer, o que os espíritos vieram dizer, e se libertando um pouco dos dogmas, né? Se libertando um pouco das visões de caixinha, né? Eu vou pagar o dízimo, eu vou repetir essas palavras da Bíblia, eu vou orar na direção de Meca, com todo respeito a todas as práticas religiosas, porque as práticas religiosas, elas não obrigam a pessoa a ficar na caixinha, isso é uma escolha delas, né? Mas, e tem espírita que também fica na caixinha, né? Vai lá, assiste a palestra, toma água fluida, toma passo, né? Trabalha na obra social, mas não coloca a alma, né? Não está presente. Então, o convite do lema que Kardec trouxe para nós é um convite libertador, não é fora do espiritismo, não há salvação, é fora da caridade, não há salvação, e essa salvação não é, se eu fizer isso, vou para o céu, não. Se eu fizer isso, eu vou ficar no mundo de regeneração, não vou ser exilado, né? Se eu fizer isso, eu vou ganhar bônus hora para comprar uma casa em nosso lar. Sabe? Dá para expandir, precisa expandir, e aí a gente já pode experimentar essa salvação no bem-estar que a gente sente quando consegue exercitar benevolência, indulgência e perdão, que é a definição de caridade que os espíritos dão para nós. Exatamente. Luzia, que possamos, então, aceitar esse convite, né, de todo o coração, e assim seguimos na nossa caminhada. Eu gostaria de agradecer muito
pelos seus esclarecimentos, pelas reflexões tão importantes que você trouxe para a gente nessa manhã. E assim, peço que você encerre nosso encontro de hoje com uma prece final. Muito obrigada. Vamos lá. Vamos, então, nos concentrarmos para conectar pelo pensamento a espiritualidade maior que dirige essa casa, que dirige esses trabalhos, a todos aqueles que nos propiciam esse conhecimento, essa informação, essa ampliação de ideias e exercer aqui o nosso momento de gratidão. Gratidão pela amizade, gratidão pela doutrina espírita, gratidão pela informática, por esses métodos de comunicação que nos permitem estar juntos, pela beleza, pela natureza, pelo socorro, pelo remédio, pela paz, por tudo aquilo que nós podemos vivenciar e experimentar. Gratidão, muita gratidão. E sendo assim, envolvidos nesse sentimento de gratidão, que possamos, de nossa parte, encerrar nosso estudo na manhã de hoje, em nome dos espíritos amigos de Irmã Rosa, em nome de Leon Denis, patrono da minha casa, em nome de Jesus, nosso Mestre Maior, e, sobretudo, em nome de Deus, possamos, então, dar por encerrado o nosso encontro na manhã de hoje. Graças a Deus.